Olá, tudo bem? Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Hoje estamos com o projeto Menos Sintomas, né? E estamos ao vivo e a gente vai falar sobre o que hoje? A gente vai falar sobre o sentimento de autoeficácia, tá? A gente vai falar sobre esse sentimento tão que a gente, leva a gente a fazer as coisas, se sentir útil e às vezes por causa da ansiedade ele não é tão presente assim, né? Esse projeto ele tem o objetivo de você estar conhecendo os sintomas da ansiedade e você tá tendo dicas e tá sabendo identificar para combater eles e para diminuir essa ansiedade. Apesar do sentimento de autoeficiência não ser um sintoma da ansiedade, ele está atrelado a muita coisa, a muitos sintomas, a ansiedade também. Então ele está ali no meio termo. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, o que esse sentimento pode oferecer para a pessoa, né? Ele pode oferecer a sensação de dever cumprido. Ele pode oferecer para a pessoa aquela sensação que ela fez e cumpriu, que ela se dedicou no dia sobre o que ela ia fazer e conseguiu fazer. Mostra que ela é comprometida com ela mesma e com os outros. Dá um sentimento de utilidade também, né? A pessoa se sente bem consigo mesma, porque ela se sente eficaz, ela se sente útil. E às vezes isso daí pode estar levando à ansiedade, que a pessoa ela pode se programar para fazer 1001 coisas. E por fim ela não consegue estar fazendo isso daí. E ela pode ficar muito frustrada por não estar conseguindo, né? Porque quando a gente está com ansiedade meio alterada, a gente pode começar várias coisas e não terminar nenhuma. Isso daí pela falta de foco, pela falta de concentração, né? Tudo isso. Mas esse sentimento tem que ser algo que a gente vai desenvolvendo também. Às vezes não é algo tão automático. Para algumas pessoas pode ser e para outras não. Para outras elas têm que estar se desenvolvendo. Também esse sentimento ele pode alterar, né, o nível de ansiedade que é pela ansiedade, né? Que a pessoa não consegue se controlar, cumprir o que ela tem que fazer. E depois isso vai batendo na autoestima da pessoa também. Porque ela pode pensar assim, eu não sou responsável, eu não faço acontecer, eu me planejo, me programo, eu penso nas coisas, mas eu não faço nada. Isso daí pode estar aborrecendo a pessoa, magoando, chateando. Depende muito da pessoa, né? Então, é uma coisa que tem que se pensar aí, tá? Isso. E como eu disse, esse sentimento não acontece do nada, né? Às vezes a pessoa tem que trabalhar, ela tem que mostrar para si mesma, ela tem que ter provas reais e dar essas provas para ela mesma, para estar vivenciando esse sentimento de autoeficiência. E ela vai trabalhando isso conforme ela vai fazendo as coisas, né? Devagar, um passo de cada vez. Ela vai sentindo que ela pode, que ela consegue, ela se sente capaz, ela se sente útil. Mas assim, ela tem que ir desenvolvendo isso na prática, né? Tanto na prática, vamos supor, física, assim, né? A gente vai colocando algo em prática e a gente tem que colocar na prática mental também. A gente tem que achar que pode, achar que consegue, achar que é útil mesmo. E isso daí, essas duas práticas vão acompanhando. A pessoa vai fazendo na realidade, ela vai fazendo no dia a dia dela e ela vai afirmando para ela também, ó, eu consigo, né? Tá vendo? Isso daí ela vai mostrando para ela que ela pode estar conseguindo fazer isso. Então, é um servicinho que a pessoa pode ter, dependendo, dá até
certo trabalho para ter esse hábito, né? Porque ele não é automático, mas com o tempo ela pode conseguir sim. Isso daí é bem possível. Qual que é a vantagem disso, gente? A vantagem, o benefício, né? Isso daí é que pode dar um gás na pessoa, né? Não sei se já assistiram já aquele filme aquele filme o Velozes e Furiosos, né? Quando a pessoa aperta o botão, dá um nitros, aquele turbo. Então isso daí pode ser um gás da pessoa. Ela pode olhar para ela, sentir que ela consegue, que ela pode, e ela ficar mais motivada com isso. Ela pode ir fazendo pequenas coisas, pequenas mudanças no dia a dia dela, e daí ela ter esse sentimento, né? Pode começar pequenininho, tudo, isso daí vai acumulando, até ela sentir que ela realmente consegue, que ela realmente é capaz, e ela pode estar correndo atrás dos seus objetivos. Isso daí vai com o tempo, vai com muita prática, né? Mas isso daí é possível sim. Então a motivação, né? E o senso de capacidade dela vai sendo cada vez mais trabalhado com isso. Isso daí vai acompanhando quando ela vai sentindo esse sentimento de autoeficácia. Ela vai melhorando isso daí cada vez que ela vai se exercitando e exercitando as coisas que ela tem para fazer e para cumprir também. Um aluno, bastante cedo hoje, um aluno de um curso que eu dava, ele às vezes tinha esse sentimento de... Não tinha, no caso, né, esse sentimento de autoeficácia. Ele não se sentia muito útil, ele queria fazer as coisas, mas ele ficava meio perdido. E ele estava numa sensação assim de supomos, vamos dizer, crise existencial. E daí a gente, durante o curso, a gente foi conversando, né? A gente foi se falando. Ele perguntou assim, até depois do curso, eu não sei, eu fico às vezes com crise de ansiedade, às vezes a crise vem. E daí eu perguntando para ele, por que você acha que essa crise às vezes vem? Ele falou que às vezes ela pode tá vindo por causa que ele não tinha algo realmente para focar, né, para fazer. E com essa falta de foco também, que ele não estava na escola, né, ele não estava ativo em nada, e essa falta de foco e concentração em algo também, algo que a gente gosta, é muito importante, né? E daí a gente conversou, o que você poderia tá fazendo, você tem algum curso, alguma coisa que você gostaria de fazer? Eu não lembro ao certo da resposta que ele deu, mas ele queria começar a se exercitar, né? Correr numa pracinha que parece que tem aqui perto de casa, e colocar as coisas dele em prática, né? Aí eu perguntei pra ele, o que você, fora a escola, videogame, as coisas que ele gostava de videogame, mas às vezes frustrava ele. E fora isso daí, o que você tem que você acha eficiente, que você gosta de fazer daí? Aí ele falou algumas coisas, propôs, a gente conversou lá, e eu acho, depois eu nunca mais conversei com ele, eu acho que ele começou a fazer. E por que eu estou contando essa história? Porque a pessoa pode ter um senso de autoeficácia, sentimento de autoeficácia, mas às vezes a pessoa tem que se mexer para isso, né? Ela tem que ir atrás de alguma coisa que ela realmente gosta, uma coisa que satisfaça ela e alguma coisa assim que empurre ela, né? Ela às vezes a motivação ela não vem, o senso de autoeficácia, né? E a motivação ela não vem do nada. A gente que tem que fazer esses momentos. A gente tem que focar, por exemplo, no que é importante, no que a gente pode fazer e às vezes a coisa simples a gente já pode já se sentir útil. A gente estava conversando um tempo ele durante o curso, né? Eu pedi para
durante os exercícios lá para ele simplesmente arrumar a cama. Coisa que daí ele começou a arrumar a cama e depois começou a arrumar o quarto. Porque a gente pode pensar que esse sentimento de autoeficácia vem só quando a gente faz coisas grandes, que faz coisas que são realmente, vai ser revolucionária para nossa saúde, para o nosso, né, emprego. Tipo, nossa, tenho que fazer alguma coisa importante. O que? Eu vou fazer um curso, vou entrar em forma, né? Seja o que for entrar em forma para as pessoas, para você também. Cada um, mas o senso de autoeficácia pode vir por coisas simples, né? Como arrumar a cama, né? Alguma coisa que a pessoa não consegue fazer, que acha que não é capaz de fazer, depois ela acaba conseguindo fazer, sim. Para muitas pessoas, uma vitória pode ser arrumar a cama, conseguir lavar a louça, né? Se programar, se concentrar para estar ali fazendo, né? Porque parece que não, mas quem tem o sentimento quem tem a ansiedade desequilibrada, isso daí pode ser uma luta diária, né? A pessoa se concentrar naquilo e os pensamentos todos acelerados e a pessoa não conseguir focar naquilo ali, pode ser muito ruim para a pessoa. Então, ela conseguindo fazer alguma coisa que ela se propôs a fazer, ela pode se sentir muito útil, né? Ela pode se sentir capaz disso daí, de fazer as coisas. E tem alguns sentimentos que a pessoa pode sentir, né? Às vezes eu vou falar o que a pessoa pode pensar. Espera aí, vou tomar uma água. Ela pode estar pensando assim: eu não me sinto útil, né? Para fazer tudo isso, não acho que eu não sou capaz. Pode passar isso daí tudo na mente da pessoa. Mas ela pode, às vezes, ela não tá se sentindo útil por causa disso mesmo, por causa que ela não colocou alguma coisa em prática para exercer, né? Porque, querendo ou não, assim, não sendo clichê, mas todos nós temos as habilidades, todos temos habilidades em muitas coisas e não temos habilidades em muitas coisas também. Isso daí é universal, todo mundo tem alguma habilidade para alguma coisa e outra não. E ela pode estar exercendo isso. O que ela é boa para fazer? O que ela se sente útil fazendo? Né? Isso daí é um conceito bem pessoal que a pessoa tem que tá maquinando com ela. O que ela se sente útil fazendo? Né? Ela se sente útil ajudando em casa? Ela se sente útil lavando uma louça? Ela se sente útil pagando uma conta? Né? Indo até a lotérica, pagando um boleto? Isso daí parece que é pequenas coisas assim, mas que podem transformar o jeito que a pessoa pensa sobre si mesma, né? Ela pode sentir esse sentimento de autoeficácia tá cada vez mais latente para ela, fazendo essas pequenas coisas assim, essas coisinhas, detalhinhos que com o tempo ela pode ir crescendo, ela pode ir se desenvolvendo sobre isso, ela pode ficar achando que ela tem uma maior utilidade, né? Porque é muito ruim ter esse sentimento que não é útil, né? Uma amiga minha tem uma avó dela que antes da pandemia, né? Ela sempre ia pro bingo, vendia roupa, encontrava as amigas e daí veio a pandemia e acabou com tudo essas coisas dela. E ela acabou entrando num estado meio depressivo. Por causa disso, ela ficou, ela tá num ciclo assim meio cuidadoso, mas ela tá se cuidando. Provavelmente quando acabar a pandemia ela vai ter mais opções, né, para o divertimento dela.
Mas isso é uma coisa muito refinada, né? Que a gente tem que ver no nosso dia a dia o que é útil pra gente, o que faz a gente se sentir útil, né? Como que você coloca a sua força nesse planeta, né? O que você se sente útil fazendo nesse planeta aqui? Tem que se fazer essas tais perguntas, né? Tem outras pessoas. Você pode falar assim, minha vida é uma bagunça, eu não consigo fazer as coisas direito, né? E também, provindo desse sintoma aí do sentimento de autoeficácia, a falta dele, quer dizer, né? E ela pode achar que ela não é capaz de dar um jeito na vida dela, por causa advindo desse sentimento também. Aí ela tem que pensar bastante sobre isso, ela tem que focar, né, no que ela pode se fazer de importante. Ela tem que pensar, parar um pouco e ter uma reflexão sobre o que é útil para ela, o que pode ser útil para os outros, né? Tem uma história assim de uma amiga minha que ela, um tempo atrás, ela era ex-colega minha de faculdade. Ela ia num... Parece que ela não estava se sentindo muito bem, alguma coisa do tipo. Ela ia no asilo fazer manicure, pedicure nas senhorinhas, né? E ela se sentia muito útil com isso, muito bem, porque ela era acolhida, né? Se sentia capaz, importante. Então, às vezes pode ser que a gente pode se sentir útil também, né? E organizar a vida da gente ajudando os outros, ajudando o próximo. E esse sentimento pode vir também pelo outro, né? A gente pode se sentir mais eficiente ajudando a outra pessoa, né? Facilitando a vida dela. A gente pode... É um conceito meio estranho, né? Falar que a vida é uma bagunça, sendo que a gente tá arrumando a vida do outro. Mas se a gente pode ajudar o outro, a gente tem... Você pode ter esse sentimento de... Nossa, eu já sou capaz de ajudar o outro, então eu posso ser capaz de ajudar a mim mesmo, né? Outras pessoas podem falar, nossa, mas não adianta, eu não consigo organizar minha vida, eu já tentei de várias formas já, e é uma coisa muito difícil para mim. É por isso que a gente tem que parar e refletir sobre o que é útil pra gente, né? Às vezes a gente tenta fazer também várias coisas que não vão servir pra gente, não vão servir assim. Pode servir para outras pessoas, pode servir para alguma coisa, mas não eleva aquele sentimento de utilidade da gente. Então a gente pode ficar meio travado por causa disso também. A gente pode ficar não ter aquele senso de autoeficácia por causa disso, né? A gente está fazendo por fazer. Isso daí dificilmente altera o senso de autoeficácia. Esse sentimento assim não é crescente daí. E o que você pode fazer agora, assim, né? Um negócio para você já começando. Você tem que dar um passo de cada vez. Só dar o primeiro passo. Não importando de onde seja, não importando se vai dar certo ou não, mas daí você dando o primeiro passo, você já pode ter um direcionamento da onde você quer chegar, né? Por que você quer chegar lá e se aquilo realmente vai ser útil para você. Você tem que pensar desse modo, tá? E o que você pode começar a fazer?
Você pode começar com coisas pequenas mesmo, né? Como eu disse aqui também o exemplo, você pode começar bem pequeno, você pode começar arrumando a sua cama. Vai lá, se você quiser, agora e tenta arrumar a sua cama. Aí você arrumou, como que é o sentimento? Você se sente mais eficaz, você se sente num ambiente mais arrumado? Como que é esse sentimento aí, depois do simples fato de só arrumar a sua cama, né? Daí você inicia algo pequeno que é capaz de você resolver. Você se sente, você vai lá, pega algo pequeno para tá mudando, ou você pode pegar, depois que você estiver mais acostumado, pegar vários algo pequenos assim, ó, coisinhas mínimas assim, que você acha que não consegue fazer, você vai lá e faz. Aí, depois você pode ter o senso que você fez várias coisas pequenas e aquilo lá formou um todo muito grande. Isso daí pode ser muito importante para você. Você pode estar tentando fazer isso também, tá? E quando você se acostumar, o que você pode fazer? Uma dica. Você pode fazer uma lista com 3 coisas, as 3 coisas pequenas para fazer, tá? Tipo, limpar o fogão, varrer a casa e limpar a mesa, né? Eu tô falando algo pequeno assim que seja relevante, você se sentiu útil, né? E pode ser pequeno para você, isso aqui é só um exemplo. E com apenas essas 3 coisas pequenas, depois você pode estar vendo como que é o seu senso de sentimento de autoeficácia. Ele melhorou? Ele ficou na mesma? Ele piorou? Como você se sente depois de ter proposto e realizado isso daí? E outra coisa muito importante, você tem que escrever isso. Porque quando a gente escreve, a gente vai ticando, né? A gente vai vendo e a gente pode comprovar para a gente mesmo que a gente é capaz de fazer aquilo, que a gente se compromete, mesmo que seja com coisas pequenas, e a gente pode ir cada vez mais longe com isso. É começando pelo pequeno, né? É começando por coisas que não estressam a gente, que a gente pode ter esse sentimento que a gente pode conseguir fazer as coisas, e esse sentimento aos poucos vai surgindo. Então tá bom, gente? Era isso que eu tinha pra falar. Tchau e até mais.